Olá, pessoal! Que bom que vocês estão aí no nosso encontro mais uma vez, aqui no nosso canal Tornar-se Presente. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso agora e também ative o sininho para você ser avisado quando chegar um novo conteúdo, né? Esse canal a gente tem utilizado para trabalhar somente conceitos e técnicas da Gestalt terapia, né? Então tem um foco mais específico e eu quero te convidar também para você nos seguir lá no Instagram, né? Na conta psierica.gestalt, porque lá eu tenho um foco mais diverso. Lá a gente fala sobre emoções, sobre comportamentos, sobre autoestima, um espaço para perguntas e respostas. Então tem uma programação legal, semanal lá, toda segunda, quarta e sexta tem um conteúdo interessante que eu tenho compartilhado, então eu te convido também a estar conosco no Instagram. Hoje nós vamos falar sobre um conceito importante para a Gestalt terapia, que é o conceito de ajustamento criativo. E eu quero já inicialmente te dar duas referências de leitura. Primeiro, é claro, né, o livro básico, né, da Gestalt, muito importante, da Gestalt, que se chama exatamente assim, Gestalt Terapia, que o Peirce escreveu com Efferlein e com Paul Goodman, tá? A edição que eu uso é a edição de 1997, mas ele já teve várias edições, é uma capa branca mesclada com verde, é um livro fundamental. E eu também quero te sugerir um livro que eu utilizo bastante, que é o Dicionário de Gestalt Terapia, Gestaltês, que, assim, tem algumas explicações bem práticas, uma linguagem bem acessível e pode te ajudar, não só com esse conceito, mas com vários conceitos da Gestalt Terapia, tá? Vamos falar um pouquinho sobre ajustamento criativo? Bom, primeira coisa que eu quero falar para você é que nessa obra do Peirce, do Hefferlein e do Goodman, eles nos dão a possibilidade de pensar em pelo menos duas dimensões do que seria o ajustamento criativo, né? Primeiro, que falar em ajustamento criativo é falar também em autorregulação, ou seja, nesse movimento que o organismo faz na sua relação com o meio para a manutenção das suas necessidades e, portanto, sobrevivência. Tá? Então, isso é ajustamento criativo. Ajustamento criativo é aquilo que permite autorregulação e, portanto, satisfação de necessidades e, portanto, sobrevivência do organismo diante do meio, tá? E o Peirce nos permite pensar em pelo menos duas dimensões do ajustamento criativo, né? Primeiro, numa concepção de que todo ajustamento é criativo. Em que sentido? No sentido da palavra criação. Por quê? Porque o organismo cria formas de contactar o meio e, por meio desse contato, satisfazer as suas necessidades. Então, por isso seria criativo, numa perspectiva de ajustamento que cria, ajustamento de criação. Sim, algum ajustamento, alguma adaptação, algo é criado pelo organismo a fim de que ele se adapte quando ele entra em contato com o meio externo. Então, nos permite pensar, portanto, que todo ajustamento é criativo, no sentido de que todo ajustamento é advindo do contato com o meio externo. Então, o sujeito entra em contato com o meio externo, bom, ele vai precisar de um ajustamento que crie formas dessa autorregulação acontecer, tá? Satisfazendo as suas necessidades para a manutenção da sua sobrevivência. Perfeito. Todavia, no mesmo livro, um pouquinho mais à frente, os autores nos permitem pensar numa segunda dimensão do que seria o ajustamento criativo, tá? E essas concepções, elas não são autoexcludentes, elas não são mutuamente excludentes, elas podem coexistir.
Nesse outro sentido, eles falam que o ajustamento criativo, ele pode se dar de maneira mais saudável quando esse ajustamento, quando essa adaptação, essa forma de contato do organismo com o meio se dá por meio de elaborações novas, de soluções novas e, portanto, a qualificação criativo, nesse sentido, tem a ver com criatividade mesmo, né? Que seria diferente de adaptações herdadas, adaptações repetidas, tá? Adaptações inflexíveis. E aí os autores dirão que isso é um problema, uma vez que a vida apresenta sempre demandas novas, circunstâncias novas, condições novas. E, portanto, esse ajustamento deveria sempre ser criativo, sempre ser inovador, também buscando formas novas de compreender e de achar soluções para a satisfação das necessidades. Então, nesse sentido, um ajustamento criativo, ele pode ser mais repetidor de uma herança, mais repetidor de uma forma, tá? Desenvolvida e menos criativo. Portanto, ele vai ser menos saudável. Mas um ajustamento, ele pode ser mais saudável à medida que ele envolve maior criatividade, ou seja, uma maneira nova, uma maneira transformadora de dar conta desse contato com o meio externo e, portanto, satisfazer as suas necessidades psicossociais. Entende? Então, nesse sentido, quanto mais aware esse sujeito estiver, ou seja, quanto mais consciente esse sujeito estiver da sua situação, das suas condições, desse campo vital que envolve inclusive a ele próprio, quanto mais consciente, quanto mais aware ele estiver dessa circunstância, do que está ali acontecendo no aqui e agora, mais criatividade ele poderá implementar nesse processo de ajustamento para a satisfação de suas necessidades. Portanto, essa autorregulação acontecerá de maneira mais saudável. E o contrário também é verdadeiro. Quanto menos autoconsciente do que ele está sentindo, do que se trata essa situação, das variáveis que estão atuando diante dessa situação, quanto menos consciente, quanto menos aware, mais repetidor de soluções ele vai se tornar. Mais soluções, tá? Que não são assertivas, ele vai lançando mão para fazer a sua autorregulação. Então, alguma autorregulação acontece mesmo diante de uma patologia, por exemplo, de uma psicopatologia. Alguma autorregulação acontece mesmo diante de um transtorno, por exemplo, tá? O que significa que alguma autorregulação está acontecendo, mas não necessariamente todo o potencial criativo desse sujeito está sendo utilizado para esse ajustamento, para a satisfação dessa necessidade. Então, esse é o conceito de ajustamento criativo, da maneira como eu compreendo, né, que o Peirce define, e fica para você aí o meu compartilhar. Escreve nos comentários o que você achou, compartilha se você gostou desse vídeo, deixa sugestões aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo da Psi.